Você já parou para ler o Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento tem narrações muito interessantes e tem narrações que muitas vezes desafiam a nossa capacidade de compreensão. E muitas pessoas não querem admitir, mas sim, o Antigo Testamento ele tem elementos míticos. E isso é natural que fosse dessa forma. Aliás, os textos da antiguidade, os textos antigos, todos eles tinham elementos míticos na sua composição e o Antigo Testamento, a escritura do povo de Israel, não é diferente. Por exemplo, a ideia da Torre de Babel, uma torre que chegaria ao céu. Por exemplo, a ideia de Jonas sendo engolido por um grande peixe e assim por diante. Aliás, eu já falei aqui no canal sobre essa história de Jonas. Se você ainda não viu, você pode ver também. Tem uma outra passagem que tem esses elementos e que as pessoas se perguntam muito sobre isso. Sinceramente, eu não sei qual a importância de que muitas pessoas debatem e falam e defendem sobre esse texto, mas eu quero falar com você hoje sobre o texto de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, quando Josué fala que o sol parou. Afinal de contas, o que parou? Foi o sol ou foi a terra que parou? Ou melhor, será que algum dos dois parou? Será que a ciência dá base para a gente afirmar que o sol parou ou que a terra parou? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, mas eu só vou falar depois de lhe fazer um convite. E um convite bastante importante para você se tornar inscrito aqui desse canal. Você faz isso com apenas um clique e, claro, ative as notificações. Para a gente entender um pouco melhor esse texto em questão, nós precisamos compreender um pouquinho melhor também, é claro, o contexto do livro de Josué. O livro de Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. Se você reparar bem no seu conteúdo, você vai ver que o livro de Josué trata basicamente das invasões do povo de Israel à Palestina. Naquele momento, o povo está saindo do Egito e encontra a Palestina povoada por outros povos, por outras nações, que são as donas daquela terra, são mais antigas do que os israelitas naquela terra, e o povo de Israel decide que é ali o seu lugar, decide que é ali o lugar em que eles vão ficar, e só tem, naquele contexto, uma maneira de fazer isso, era através da invasão e da invasão bélica, e é claro que muita gente seria executada por conta dessas invasões. O livro de Josué conta 3 campanhas, basicamente. A campanha do sul, a campanha do centro, que aliás é a primeira das campanhas, e a campanha do norte, que é a última parte das conquistas da terra da Palestina pelo povo de Israel. O capítulo 10, versículos 12 e 14, conta a história dos gibeonitas, que era um povo frágil, pequeno, que morava perto, que armou uma cena para tentar convencer Josué, que já tinha passado lá por Jericó, aquelas histórias todas do centro, e propôs a ele uma aliança, e Josué aceita e, portanto, precisou defender os gibeonitas. E foi na batalha em que uma coalizão de pequenos reis tribais se junta contra os gibeonitas e Israel precisa defendê-los, que há o relato desse episódio. E segundo o texto, o sol teria parado porque eles precisavam da luz do dia para os combates e o sol teria parado para favorecer a eles e permitir que aquela batalha fosse concluída no mesmo dia em que ela começou. Bom, é importante você saber que essa leitura ela tem como chão, como ponto de partida, uma leitura geocêntrica, ou seja, a Terra como centro do universo.
Essa é a visão de mundo que vigorou na época bíblica, no relato bíblico, que vigorou na antiguidade e que vai vigorar no mundo ocidental até o século XV, o século XVI. Era a ideia de que a Terra era parada, era fixa, era sustentada por pilares, de que ela era o centro do universo, de que ela tinha 3 continentes por causa dos filhos de Noé. Ela tinha uma abóboda chamada firmamento, e que ela era a referência de todas as outras coisas, e essa terra ela era plana. Até então não se sabia que essa visão de mundo não correspondia à realidade. E, infelizmente, hoje, a maior parte dos terraplanistas são pessoas que têm uma leitura religiosa sobre esse fenômeno e não levam em consideração que a cosmovisão que vigorava na época bíblica era uma cosmovisão geocêntrica, como foi em várias outras épocas também. Uma visão que entendia que a Terra era plana, fixa e referência do universo. Hoje nós já sabemos que isso não é verdade, que isso não condiz, que a Terra não é fixa, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra não é referência, que a Terra não tem 3 continentes e que a Terra é esférica. Mas naquela época não se sabia disso. E é claro que, do nosso ponto de vista, parece mesmo que a Terra está parada. Nós não temos como perceber o movimento de rotação e translação que a Terra faz. Portanto, aquele povo entende que a Terra está parada e se o Sol se estende por mais tempo, é o Sol quem parou. Mas, na verdade, nem o Sol nem a Terra pararam. Não faz sentido falar que o Sol parou, porque o Sol é que é a referência do nosso sistema solar. Ele é o ponto central sobre o qual todos os outros planetas circulam. E não faz sentido também dizer que a Terra parou, porque se a Terra parasse de fato, isso traria consequências absolutamente destrutivas para o planeta e que também afetaria boa parte do sistema solar. Essa linguagem de Josué é uma linguagem mítica, é uma linguagem simbólica. Aliás, o próprio Josué diz que esse ditado era uma citação de um outro livro, não era uma referência literal sobre o que estava acontecendo. Quando esse texto ele é formado, como várias partes do livro de Josué, ele tem o objetivo de justificar as invasões desse povo na terra da Palestina, que não lhe pertencia porque ela tinha dono. E ela tem também o objetivo de querer dizer que Deus estava favorecendo aquele povo, de que Deus estava ajudando aquele povo nos intentos de dominar a Palestina, que foi chamada por eles de Terra Prometida. Então, nós não podemos esquecer que esse texto ele quer justificar politicamente, militarmente as invasões e também quer justificar religiosamente o fato de crerem que Deus estava com eles e que Deus estava corroborando com as suas ações de invasão àquele território. E esses relatos milagrosos têm como objetivo enfatizar ainda mais o fato de que se o milagre aconteceu foi porque Deus quis, foi porque Deus estava do lado deles e porque Deus queria que assim o fosse e que eles vencessem a batalha de um modo milagroso, miraculoso. E é claro que faria talvez sentido para os israelitas dizer que Deus mandou invadir a terra. Agora, para quem é invadido, como essa ordem seria ouvida e seria recebida? Não podemos ignorar esse fato. Como também não podemos ignorar o fato de que, nessa época, o povo de Israel ainda não tem um monoteísmo claramente definido. O povo ainda sustenta a ideia de enoteísmo, a ideia de que existem vários deuses, que cada povo tem a sua divindade
e que o povo que vencer a batalha significa que o seu Deus é superior ao Deus do povo que foi vencido. Por isso também que muitas vezes Deus é invocado por esse povo no texto de Josué, e por isso que muitas vezes Deus é colocado contra a parede e se justifica as invasões de maneira religiosa. Porque Israel vencer aquelas batalhas significa que Javé, o Deus tribal de Israel, é superior às demais divindades dos povos que estão sendo invadidos. Então, não, a ciência não corrobora com esse texto. Não é verdade que a ciência comprova que o Sol parou, que a Terra parou, que está faltando um dia na contagem oficial. Não, isso não tem sentido e isso é uma informação tendenciosa. Nem a Terra parou, nem o Sol parou milagrosamente. Aquilo ali é um relato que tem aspectos míticos e que querem justificar uma leitura milagrosa das invasões do povo de Israel na Palestina e os diversos povos que habitavam por ali. Então, não se esqueça disso e, aliás, ficar preso à pergunta se o Sol parou, se a Terra parou, não muda rigorosamente em nada para a fé e não muda rigorosamente para a essência do texto bíblico. Porque muitas pessoas tentando salvar a literalidade dos textos, que tem vários problemas de tradução, de composição, de interpretação, acabam afetando diretamente na essência do texto, o que não tem o menor sentido. Um abraço, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e também ative as notificações, mas ative todas as notificações, porque assim, sempre que tiver um conteúdo novo por aqui, você será devidamente avisado. Grande abraço, fique bem e até a próxima.